Olá, minha gente, dando continuidade ao nosso encontro, é uma alegria ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje vai ser um pouco diferente, possa ser que você perceba que eu venha me deter mais na folha, mas eu não estou esquecido de você, viu, aí do outro lado. Mas eu sei que é algo importantíssimo para entendermos o que é a liturgia, o que me afastou da liturgia e o porquê eu quero me reencontrar novamente nessa liturgia. Primeiramente, tem uma frase de um sacerdote que eu gosto muito, sabe? Ele recém-ordenado, ao segurar a hóstia consagrada, o corpo de Cristo, ele diz: eu sempre desejei estar nas mãos dele, ou seja, do Cristo, né? Agora ele está em minhas mãos e daqui a pouco estará em minha boca. Isso é muito profundo, viu? Isso vale muito refletir quando estivermos na fila da comunhão. Do valor da liturgia, vamos entender que a liturgia ela se divide em duas partes. A missa, se divide em duas partes. A liturgia tem duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Para entender o que é a missa, eu tenho que entender o sentido profundo do que é Sagrada Escritura, minha gente. Por que eu digo isso? Observe uma coisa, isso é muito importante que você tenha em mente. A missa nada mais é do desdobramento da vida de Jesus dentro da Sagrada Escritura que foi compilada e trazida para uma vida prática. Isso é um resumo que eu estou dizendo, viu, minha gente? E vocês vão entender isso claramente no rito da missa. A missa é sempre um memorial atualizado do Calvário. É o sacrifício incruento do sacrifício cruento de Cristo. Ou seja, é a renovação incruenta do santo sacrifício do Calvário. É complicado entender isso? É, né? Porque para mim também era. O que é um sacrifício cruento? Ou seja, o sacrifício de crueldade. É o sacrifício onde eu derramo sangue. No Calvário, Cristo derramou o sangue dele. Na missa, o sacrifício incruento é o sacrifício sem derramamento de sangue. Então, a missa é a atualização na obediência do Cristo quando ele diz: fazer isso em memória de mim. Isso é a missa. Em resumo, é isso. E aí, vale muito entender, e agora eu vou me deter no texto para que isso fique muito claro na mente de cada um dos senhores, na sua mente, no seu coração. Quando a liturgia se corrompe, toda a vida cristã corre o risco e o perigo de ser corrompida. Vou repetir. Quando a liturgia se corrompe, toda a vida cristã corre perigo de ser corrompida. A liturgia é a oração oficial da Igreja, do povo de Deus e do corpo místico de Cristo. Nela, na liturgia, é o próprio Jesus, junto com todos os seus, que estão unidos a Ele com laços de fé, no batismo e do Espírito Santo, que se apresenta ao Pai em sacrifício de salvação do mundo inteiro, que ora ao Pai, que lhe oferece louvor, adoração, agradecimento, pedido de perdão e pedido de ajuda por meio de Jesus Cristo. Isto é uma liturgia bem celebrada. A vida de Jesus, antes de tudo, a vida de Jesus, antes de tudo, antes da instituição da Eucaristia e do santo sacrifício do Calvário,
foi uma grande liturgia da palavra. Por isso que eu digo, a missa é a Sagrada Escritura lida por meio de um rito. Por que eu digo isso? Até o momento do Calvário foi sempre uma liturgia da palavra. Jesus lia os textos, Jesus colocou em prática, Jesus profetizou, Jesus rezou os salmos, Jesus participou dos sofrimentos e das dores dos apóstolos. O centro da liturgia é Jesus. Ela não é e não pode ser propriedade particular de nenhum celebrante, de nenhuma comunidade, de nenhum grupo de fiéis, de nenhum grupo de oração, de ninguém. Cabe à igreja, e só a igreja, organizá-la, modificá-la e aperfeiçoá-la. Infelizmente, preste muita atenção nisso, viu? E isso leve, e aqui eu vou abrir um parênteses aqui, que aqui como a gente está falando da Santa Missa, eu estou abrindo um parênteses aqui, dentro desse rito litúrgico, de modo especial para os católicos. Mas depois vocês podem aplicar isso também em outras denominações, viu? A liturgia na sua igreja ecumênica lá, a liturgia da igreja evangélica, ela não compete só ao pastor não, viu? Ela é um serviço ao povo de Deus. Então, a liturgia dentro da igreja católica, dentro da Santa Missa, cabe só à igreja organizá-la, modificá-la e aperfeiçoá-la. Infelizmente, em nome da criatividade mal entendida e de um Concílio Vaticano II mal interpretado, a liturgia tem sido muitas vezes manipulada a bel prazer. Me desculpe o que eu vou dizer aqui, viu? Se a Santa Missa é a subida ao Calvário, por que eu tiro o foco desse sentido e parece que a liturgia, a missa é sempre uma festa? Tem que ter bateria, tem que ter palma. A liturgia é local de oração, de contemplação, dos mistérios que eu vou vivenciar. Está na hora da gente mudar o nosso sentido de vivência litúrgica para enraizar realmente naquilo que realmente importa, minha gente. Indo muito além da liberdade da ação que ela própria permite, tem-se visto de tudo em algumas celebrações litúrgicas. Dessa forma, tudo fica relativo. Isto é, tudo depende do ponto de vista de cada um e cada um faz do jeito que gosta e do jeito que quer. Não, existe... Minha gente, vocês já pararam para pensar que a igreja está em pé há mais de 2000 anos? Teve concílios e mais concílios defendendo a fé. E chega uma pessoa e acha que é possível fazer isso porque eu gosto, porque eu quero. Não existe espaço para isso. Isso não é uma crítica só à renovação carismática, não, viu? Isso é uma crítica também à teologia da libertação. Muitas vezes eu tenho que entender que a teologia da libertação muitas vezes não liberta, ela escraviza. Então, eu tenho que entender que a igreja existe um rito, e esse rito deve ser vivido, e quem só pode modificar é a igreja. Corrompida a liturgia, corrompe-se também a vida cristã eclesial. Fundamentar a sua fé na igreja por meio de uma vivência enraizada no Cristo é de suma importância. E na sua prática de fé, no seu cotidiano, qual é a sua vivência litúrgica que já foi corrompida dentro do seu lar? A liturgia que a igreja celebra, na igreja universal, na igreja particular,
ela deve ser levada para a igreja doméstica. O convite que eu te faço hoje é: voltai ao primeiro amor, para que só assim essa liturgia que edifica a igreja e guia a igreja possa também guiar a sua família para uma vivência mais íntima com aquele que vos chamou primeiro. Nos encontramos na próxima aula. Foi uma grande alegria estar aqui com você hoje.